Olá! Para a vida ele é de importância vital. Para os românticos ele serve de inspiração. No programa Questão de Ordem de hoje vamos falar sobre o coração. Para isso, recebemos aqui a vereadora pelo PMDB, Ana Lino, e também enfermeira, e o seu convidado, o doutor médico cardiologista André Chiga. Sejam todos bem-vindos aqui ao Questão de Ordem. Eu já começo perguntando para os senhores, como é que está o coração? Principalmente o coração jacariense. O coração do jacariense vai muito bem, obrigado. Mas precisamos cada vez mais tomar cuidado com ele. Eu sempre falo que o coração é um amigo muito traiçoeiro. Então, às vezes, ele não dá sintoma e pode não estar bem. Então, conhecer o próprio coração, fazer um check-up eventualmente e manter o controle sobre a própria saúde é uma obrigação nossa e de cada um de vocês. Vou perguntar, quais são as doenças, vamos começar falando sobre a questão das doenças do coração, né? Quais são as doenças mais comuns que existem do coração? Para entender bem, o coração ele é um órgão que é feito de músculo, que fica aqui no peito, e ele bombeia o sangue pelas artérias do nosso corpo e volta para o coração o sangue através das veias. Então é uma bomba hidráulica, bombeia sangue. Para que o sangue seja bombeado efetivamente, o coração ele precisa realizar uma certa força para contrair e ejetar esse sangue. E aí encontra uma rede vascular, que são as artérias, que são elásticas, que recebem esse sangue e distribuem pelos órgãos, pelos músculos, para todos os nossos tecidos. Então, para que isso funcione bem, a gente precisa cuidar bem do coração, porque o coração ele pode passar, em algum determinado momento, a não funcionar bem. Então, quais são as doenças mais comuns do coração? O primeiro são as doenças do próprio músculo do coração. Se o coração começa a ficar fraco, ele pode dilatar. E a gente conhece isso como insuficiência cardíaca. E as pessoas falam, o coração ficou enorme, inchou, que nem é um termo que a gente gosta muito, mas é a ideia de que o coração pode aumentar mesmo de tamanho por alguns motivos. O outro é se alguma artériazinha do coração, que são as coronárias, por motivo de trombo, que são coágulos, ou de colesterol nas artérias, pode entupir e dar a tal da angina, que é a dor no peito, ou se entupir totalmente, o infarte, que é a morte de um pedaço do músculo do coração. Então falamos das doenças do músculo do coração, das coronárias, que são as anginas e os infartos. O coração pode em alguns momentos ter que fazer muita força para bombear, porque encontra uma rede vascular muito tensa, muito dura, a gente chama de pressão alta. Então isso significa que o coração ele tem que bombear com mais força para o coração conseguir eliminar, jogar o sangue para fora e fazer ele circular. Existem as arritmias cardíacas, que é quando o coração, em vez de bater naquele ritmo regular que a gente conhece, de 70, 80 batimentos por minuto, ele pode bater ou lento demais ou rápido demais, que o pessoal conhece como arritmia. E as doenças das válvulas do coração, que para o sangue circular dentro do coração num único sentido, a gente tem duas válvulas dentro do coração e duas válvulas na saída. E quando essas válvulas ou elas estão com vazamento ou estreitas demais, a gente conhece como sopro. Então, resumindo, nós temos as doenças do músculo do coração, a hipertensão arterial que força o músculo, as doenças coronarianas, as doenças valvulares e as alterações de ritmo. Doutor André, o que eu tenho visto, porque você trabalha no hospital e trabalha no ambulatório de especialidades, que é o SIM. Agora, mesmo no SIM, a gente vê pacientes relativamente graves, né? Que são pacientes que, por exemplo, de uma alta do hospital, ele está em condições de alta, mas ele tem que fazer um acompanhamento e que é o paciente mais ou menos até grave. Que você, às vezes, sai um pouquinho do Jacareí, né? Para você ter que encaminhar ou para um grande centro ou também com exames especializados. Você recebe muito paciente desse tipo? Essa pergunta é muito boa. A gente só interna o paciente em situações quando ele está instável, significa que a gente tem que ajustar a medicação, ou quando ele está em risco de vida. Então, tem muitas pessoas que têm arritmia cardíaca, por exemplo, mas estão em casa. Tem muitas pessoas que têm artérias entupidas no coração
a gente já tem esse diagnóstico e elas estão em casa, porque senão as pessoas só morariam dentro do hospital. Então é muito importante as pessoas saberem isso. Se passar mal, óbvio, vai para o pronto-socorro. No pronto-socorro nós temos uns recursos iniciais para fazer o diagnóstico, baseado sempre na história clínica e depois em alguns exames, que nós vamos comentar mais tarde, mas é importante saber que ele tem alta quando ele se estabilizar, porque no coração raramente a gente consegue curar. Então a gente estabiliza, controla e aí a pessoa volta a ter uma vida ou normal ou com alguma limitação. Agora, aquele paciente que entra no pronto-socorro, uma suspeita, um infarto, ele indo para uma enfermaria, conforme o caso, se está estável, enfermaria, ou para UTI, você é chamado, você que faz a avaliação? Isso é uma ótima pergunta também, Ana. Hoje as rotinas de emergência são montadas com uma equipe de emergencistas. E como no Brasil nós temos as doenças cardiovasculares, talvez em primeiro lugar, depois os acidentes automobilísticos e os cânceres, são as 3 principais causas de óbito. O coração está em primeiro? O coração é o primeiro. Talvez em algumas regiões acidente de carro seja maior, mas principalmente depois da lei agora de não poder beber, sem dúvida nenhuma o coração ultrapassou isso. Em algumas faixas etárias, em alguns lugares, o câncer também tem uma mortalidade muito alta, mas o importante é que são essas 3 coisas. Principalmente os acidentes de carro e moto, principalmente, e os acidentes cardiovasculares vão para o pronto-socorro. Então, as equipes de clínicos, de emergencista, hoje estão habilitados para atender um infarto agudo, uma arritmia grave, até a parada cardíaca. E são situações em que eles fazem o primeiro atendimento, baseado numa história clínica, numa suspeita, no exame físico, eles têm uma suspeita, vão pedir alguns exames e aí eles fecham um diagnóstico inicial, porque o tratamento precisa começar imediatamente. Então, hoje no Brasil, a gente não tem um cardiologista em cada pronto-socorro, infelizmente, só em grandes centros. O cardiologista nesses hospitais, a gente funciona como retaguarda. Se eles tiverem alguma dúvida, eles vão nos consultar e se não tiver uma dúvida imediata, esses pacientes vão ficar internados em observação e aí a equipe de cardiologia assume para onde vai, se ele tem que ficar internado, se ele vai ser transferido, se ele vai conseguir ter suporte naquele determinado hospital. Um caso cirúrgico é alta complexidade, né? Se ele estiver na UTI, fazendo uma avaliação, todos os exames, confirmando o diagnóstico e alta complexidade... É uma questão muito importante, assim, hoje, nas cidades basicamente de interior, a cirurgia cardíaca nunca em medicina nunca tem nunca, mas é raramente um caso cirúrgico. Hoje, o tratamento das doenças cardiovasculares são basicamente clínicos, seja com alguns medicamentos que dissolvem os coágulos ou suporte, mas basicamente na emergência a gente consegue estabilizar o paciente. Depois, num segundo momento, nós vamos falar sobre os diagnósticos e aí algumas coisas a gente consegue fazer em cidades menores e alguns procedimentos só em grandes centros. Uma coisa que eu aproveito para comentar aqui é que todas as salas de emergência hoje, e as nossas de Jacareí também, estão equipadas com equipamentos praticamente iguais aos que tem nas UTIs. Eu falo isso porque a nossa emergência tem desfibrilador, bombas de infusão, monitores, suporte de enfermagem, um médico lá o tempo todo. 24 horas. Como se fosse uma unidade de tratamento intensivo. Até em cima disso eu pergunto o seguinte, até a Ana, que trabalhou durante mais de 30 anos, vem trabalhando com a saúde aqui na região, o doutor também que é experiente, com relação ao conhecimento da população de uma forma geral, tanto para as doenças quanto para os recursos que nós temos na cidade. Porque, às vezes, a impressão que se tem, a gente conversando com os médicos, conversando com alguns pacientes, é que a informação, tanto da parte da doença, quanto com relação ao diagnóstico e tudo mais, pode até comprometer um pouquinho na hora do atendimento, porque chega lá familiares, todo mundo querendo socorrer, querendo ajudar de alguma forma, e alguns até, entre aspas, acabam atrapalhando, de repente, o trabalho tanto do hospital, quanto dos médicos, dos enfermeiros. Como é que está essa questão do conhecimento e quão importante ele é para a população para poder ajudar também no, digamos, conhecimento, no diagnóstico aí?
Às vezes, né, doutora André, a maioria não sei se sabe, porque às vezes a pessoa fica muito a par do assunto e, infelizmente, quando tem um caso da família, né, que pronto-socorro que nós estamos falando aqui de SUS. Sim. Né? Então, é o pronto-socorro da Santa Casa, que é aquela emergência que está ali, pode até, às vezes, num espaço não muito grande, mas ela tem tudo de uma UTI. Recurso humano, equipamento, como o doutor André disse. Ou seja, ele pode ficar tranquilo que o que tem na UTI tem nesse pronto-socorro. Pode ficar tranquilo. E é claro que a UTI, né, já tem um espaço maior, já é um espaço próprio, mas de recurso tem tudo nessa emergência. A nossa UTI, é claro que o leito SUS, você vai falar que nunca, né, hoje, quanto 211, 212 mil habitantes, né, tem a UTI infantil também, que é no Hospital São Francisco. Aí você vai ver que sempre vai precisar mais, né, doutora André? Se você falar é o suficiente, não. Mas nós temos uma central de vagas que entra, né, o pedido médico vai para essa central de vagas que vai procurar primeiro, claro, que em Jacareí, depois na região, né, nas cidades aqui mesmo do Vale e procurando até fora, na região fora do Vale. Que é a correria da UTI. Mas nesse momento, então, se você falar que a maioria sabe, às vezes não, e, felizmente, mas quando infelizmente tem o caso na família que fica, não, mas vai ficar ali na emergência, mas com todo o recurso, medicamento, humano, acho que o conhecimento, né? O doutor André ajuda. acompanha muito, porque ele que faz a avaliação, faz os exames, depois acho que você vai entrar na parte de exames, que é feito para confirmar, né, cada exame que faz uma parte que confirma o diagnóstico. Né, doutora André? Exatamente, acho que é importante esse momento para dizer o seguinte, às vezes a família fica até muito ansiosa querendo transferir o paciente para a UTI. A gente está aproveitando esse momento. Sim. É bem Às vezes é frequente. muito mais seguro ficar ali na emergência sendo monitorado do que colocar um paciente na ambulância e correr o risco de meia hora, 1 hora na estrada. Então tem momentos que a gente não autoriza mesmo o paciente sair, sabendo que a gente tem o que precisa, a equipe lá da emergência tem o que precisa. Obviamente que os pacientes cardiopatas graves, instáveis, como os acidentes automobilísticos graves, com traumas de crânio graves, eles merecem um atendimento intensivo. Então, sempre que a gente consegue, a gente pede a vaga e tenta transferir para a UTI. Sim. Mas isso não deve ser uma super ansiedade para a família, porque a gente tem tudo ali, só muda o nome. E, obviamente, a emergência é um lugar muito mais tumultuado, porque é um trânsito muito grande de pessoas e acontecem muitas coisas, caso diferente da UTI, que está mais controlado e um recinto mais restrito. Falando da informação do paciente, eu aproveito aqui também para dizer o seguinte, se a pessoa ou o parente já tem a doença do coração, tenha uma pasta guardada para situações de emergência. Porque às vezes a pessoa chega na Santa Casa ou chega no pronto-socorro em outras cidades e, eu tenho um problema do coração. Aí o emergencista vai perguntar, qual é o problema? Não sei. Qual é o remédio que o senhor toma? Não sei. Já fez exame? Já fiz os exames, mas não trouxe. Então, às vezes, a gente atrapalha a equipe médica. Então, se o seu parente, se você já tem um problema grave de coração, tenha uma pasta já com as suas receitas, com seus exames, com seus diagnósticos, porque a hora que você chegar no pronto-socorro, você vai apresentar aquilo, você vai agilizar o seu tratamento. Aproveito ainda para dizer o seguinte, existem hierarquias de atendimento numa emergência. E sem dúvida nenhuma, o paciente com dor no peito ou aquele que desmaiou por um ataque cardíaco, ele é atendido imediatamente. Ele fura a fila do paciente que está com uma dor no joelho, que está com uma dor no abdômen, que está às vezes aguardando meia hora, 1 hora e meia. Os pacientes de politrauma e de acidentes cardiovasculares são atendidos sempre com prioridade. Isso é uma coisa que é importante a população saber. Maravilha. Estamos aqui no programa Questão de Ordem, conversando com o doutor médico cardiologista André Chiga e também a vereadora enfermeira pelo PMDB e também enfermeira Ana Lino. Bom, antes da gente finalizar esse bloco, eu já pergunto o seguinte, quais seriam as causas das doenças do coração? Quais são as causas mais comuns que se tem? Primeiro, é a parte genética. Então, se os seus pais tiveram, seus avós tiveram, redobre a sua atenção. Segundo, são os fatores externos, estresse, pressão alta, obesidade, diabetes, cigarro e o colesterol alto. Sempre as doenças do coração são multifatoriais.
Não quer dizer que o meu pai teve um infarto que eu vou ter. Mas se meu pai teve infarto e eu estou fora do peso e meu colesterol é alto e sou muito estressado e fumo, os meus riscos vão se multiplicando. Como a genética a gente não tem como mudar, o nosso trabalho todo é tentar diminuir os fatores de risco. Essa é a Agora, doutor André, o que eu vejo muito, que o pessoal sente falta aqui, mesmo às vezes no ambulatório, mas acho que você atende, é a obesidade. E esses dias eu até estava conversando com uma pessoa que me falou, Ana, qual o programa que tem, né? Porque você vê, é a caminhada, é a alimentação, é medicamentos, né? E então eu vejo, não sei se é o pessoal da OBS, né, se chega muito para você encaminhamento à obesidade em adulto e infantil. Infantil tem um número digno assim é bastante significativo e o tratamento da obesidade ele é multifatorial também, ele é bastante complexo e bastante difícil. Não existe hoje aqui um programa específico de obesidade, nem de adulto nem infantil. E para fechar, Ana, a gente hoje fala numa coisa chamada síndrome metabólica, que é a hipertensão arterial e mais vários problemas metabólicos, como hipotireoidismo, alterações de colesterol, obesidade, principalmente obesidade abdominal, diabetes e ácido úrico ou triglicerídeo alto. Então, hoje a gente não fala de uma coisa, são várias coisas, alterações metabólicas na mesma pessoa. Então, já a gente vai falar um pouquinho mais sobre, entrar na questão do diagnóstico também aqui. Aliás, vamos falar sobre muitos outros assuntos aqui no programa Questão de Ordem que você acompanha aqui pela TV Câmara, hoje recebendo o Dr. André e também a vereadora Ana Lino. Vamos fazer uma pequena pausa e voltamos já.